É a consciência uma ilusão útil? Attention Schema Theory ao desnudo. Você está consciente agora. Sente que existe, que pensa, que observa o mundo de dentro de uma perspectiva única e insubstituível. Mas e se eu te dissesse que essa sensação de ser você, essa experiência subjetiva que parece tão real e indiscutível, pode ser apenas um truque evolutivo, um modelo mental que o cérebro construiu não para refletir a verdade sobre o que você é, mas para te ajudar a sobreviver. Nos próximos 60 minutos, vamos mergulhar na Attention Schema Theory, uma das propostas mais provocativas da neurociência contemporânea, e responder à pergunta que pode mudar tudo: a consciência é real, ou é apenas uma narrativa convincente que seu cérebro conta para si mesmo? Aqui está a promessa concreta. Ao final deste vídeo, você vai entender exatamente como e por que o cérebro gera a ilusão de uma mente consciente, e o que isso significa para livre-arbítrio, identidade e realidade. Vamos abrir 2 loops de curiosidade que só fecharemos quando chegarmos ao coração da teoria. Loop número 1. O resultado surpreendente. A consciência não emerge de nenhuma substância mágica ou propriedade especial dos neurônios. Ela é um mapa, um esquema de atenção que o cérebro usa para controlar recursos mentais, e confundimos esse mapa com o território. Loop número 2. A reviravolta contra-intuitiva. O eu que você sente não é o observador real das suas experiências. É uma construção narrativa, um personagem que o cérebro inventa para simplificar a realidade interna. Agora, as apostas pessoais. O que muda se isso for verdade versus falso? Se a consciência for apenas um modelo útil, então suas decisões, sua identidade, até o sentimento de ser alguém, podem ser redefinidos. Se for falso, então há algo misterioso e irredutível no núcleo do que significa estar vivo. E aqui está o roadmap em uma frase. Primeiro, vamos definir o que é a Attention Schema Theory e seus limites. Depois, mergulhamos em como o cérebro constrói esse esquema e por quê. Finalmente, exploramos as implicações radicais para sua vida e autopercepção. Antes de avançarmos, por favor, se inscreva no canal O Observador Quântico. Aqui exploramos as fronteiras entre ciência, filosofia e consciência, e cada vídeo é uma jornada para expandir o que você pensa ser possível. E agora, uma pergunta rápida. Deixa nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Quero saber se está no Brasil, em Portugal, ou em qualquer outro canto do mundo onde essas ideias estão chegando. Essa conexão global é parte do que torna essa exploração tão rica. Então, vamos começar com as definições. A Attention Schema Theory, proposta pelo neurocientista Michael Graziano, sugere que a consciência é um modelo interno que o cérebro cria para representar e controlar a atenção. Em termos simples, seu cérebro não apenas presta atenção em coisas, ele também precisa prestar atenção na própria atenção. Para fazer isso de forma eficiente, ele constrói um esquema simplificado, uma espécie de mapa mental que diz onde sua atenção está, o que ela está fazendo e como você pode movê-la. Esse esquema é a consciência. É uma representação, não a coisa em si. Aqui está a analogia cristalina. Pense no esquema de atenção como um GPS mental. Quando você usa um GPS no carro, o aplicativo não mostra cada rua, cada árvore, cada pessoa. Ele mostra um mapa simplificado, um modelo útil da realidade que te permite navegar. Da mesma forma, o cérebro não pode monitorar cada detalhe do processamento neural. Então ele cria um modelo compacto, um esquema que representa a atenção de forma abstrata e acessível.
Esse modelo é tão convincente que você confunde o mapa com o território. Você sente que é consciente, mas na verdade está acessando uma representação simplificada de processos cerebrais complexos. Agora, o limite explícito. Essa teoria não está dizendo que você não existe, que suas experiências são falsas ou que não há nada acontecendo dentro da sua cabeça. Ela está dizendo que a forma como você experimenta a consciência, esse sentimento de ter uma mente subjetiva e transparente, é uma ilusão funcional. A ilusão não anula a realidade dos processos cerebrais. Ela apenas significa que o modelo que você tem acesso não é a verdade completa. É uma simplificação útil que evoluiu porque funciona, não porque é precisa. Agora, um experimento mental vívido para tornar isso concreto. Imagine que você está em uma sala escura e de repente ouve um barulho atrás de você. Instantaneamente, sua atenção se volta para aquele som. Você sente que decidiu prestar atenção, que há um eu consciente que direcionou o foco mental para a fonte do barulho. Mas o que realmente aconteceu? Circuitos neurais profundos detectaram o som, processaram a ameaça potencial e redirecionaram recursos de atenção automaticamente. O esquema de atenção então construiu uma narrativa. Você decidiu prestar atenção. Esse sentimento de agência consciente é o modelo em ação, não a realidade dos processos cerebrais que orquestraram tudo. Agora a pergunta ponte: se a sensação de decidir é apenas parte do modelo, onde fica o você real? Essa questão nos leva direto ao próximo capítulo, onde vamos desmontar a mecânica interna de como o cérebro constrói esse esquema e por que ele se sente tão incrivelmente real. Então, o que exatamente é a Attention Schema Theory? Vamos começar com uma definição em linguagem simples, sem jargões técnicos que obscureçam o conceito central. A teoria propõe que o cérebro constrói um modelo interno da atenção, uma representação simplificada que permite ao sistema nervoso monitorar e controlar onde os recursos mentais estão sendo alocados. Esse modelo não é a atenção em si, assim como um mapa de metrô não é o sistema de transporte real. É uma abstração útil, uma ferramenta cognitiva que permite ao cérebro rastrear o que está fazendo sem precisar processar toda a complexidade neural envolvida. E aqui está o ponto crucial: a consciência subjetiva, aquela sensação de ter uma mente e estar ciente das coisas, é uma propriedade emergente desse modelo. Você não está acessando a atenção diretamente. Você está acessando uma representação dela, e essa representação cria a ilusão de uma experiência consciente. Agora, a analogia que vai cristalizar isso. Imagine que você é o gerente de uma fábrica enorme, com milhares de máquinas operando simultaneamente. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, monitorando cada engrenagem e cada correia transportadora. Então, você instala um sistema de painéis de controle que mostram o status de cada setor: verde para normal, amarelo para a atenção necessária, vermelho para problema crítico. Esses painéis não são as máquinas. São representações simplificadas que te permitem tomar decisões rápidas sem precisar entender cada detalhe mecânico. O esquema de atenção funciona da mesma forma. Seu cérebro não pode rastrear cada circuito neural em tempo real. Então ele constrói um painel de controle mental, um modelo que diz onde a atenção está, o que ela está processando e como você pode redirecioná-la. Esse modelo é tão eficiente que você esquece que está olhando para um painel. Você sente que está vendo a realidade direta da sua mente. Mas agora vem os limites explícitos.
porque é fundamental entender o que essa teoria não está dizendo. Primeiro, a Attention Schema Theory não está negando que processos cerebrais reais aconteçam. Ela não é uma forma de eliminativismo radical que diz que a consciência não existe de forma alguma. O que ela está dizendo é que a forma como você experimenta a consciência, esse sentimento transparente e imediato de ser um eu consciente, é uma construção. Os processos neurais são reais, a atenção é real. Mas o modelo que você acessa, esse esquema simplificado, não é a coisa em si. Segundo, a teoria não está dizendo que tudo na mente é ilusório, ou que você não pode confiar nas suas percepções. Ela está especificamente focada na natureza da consciência subjetiva, não na validade das suas experiências sensoriais ou na existência de pensamentos e emoções. Você ainda vê, sente e pensa. Apenas a sensação de ter uma mente que faz tudo isso é o modelo, não a realidade subjacente. Agora, uma micro-história vívida para tornar isso palpável. Pense em um piloto de caça moderno. Ele não olha diretamente para o céu ao redor dele. Ele olha para uma tela de display heads-up que projeta informações críticas: altitude, velocidade, posição dos inimigos, trajetória de mísseis. Essa tela não mostra a realidade bruta. Ela mostra um modelo processado, filtrado e simplificado que permite decisões em frações de segundo. Agora imagine que o piloto passa tanto tempo usando esse display que ele esquece que está olhando para uma representação. Ele começa a sentir que aquilo é a realidade direta. Quando ele vê um ponto vermelho indicando um inimigo, ele não pensa, estou vendo um símbolo que representa um avião. Ele pensa, estou vendo um avião. A distinção entre mapa e território desaparece. Seu cérebro faz exatamente isso com a consciência. Ele te dá um display heads-up da atenção. Um modelo simplificado que te permite navegar o mundo interno e externo, e você confunde esse display com a realidade da sua mente. Então, aqui está a questão ponte que nos leva ao próximo capítulo. Se a consciência é apenas um modelo, quem ou o que está usando esse modelo? Se não há um eu real observando o painel de controle, então quem sente que está consciente? Essa pergunta nos força a confrontar a estrutura mais profunda do cérebro e entender como ele gera não apenas o modelo de atenção, mas também a sensação de que há alguém lá dentro usando esse modelo. E é exatamente aí que a teoria se torna verdadeiramente radical, porque não há ninguém lá dentro. Há apenas o modelo se representando a si mesmo, criando a ilusão de um observador. E nos próximos minutos, vamos desmontar essa mecânica passo a passo, revelando como o cérebro constrói seu próprio espelho e por que esse espelho se sente tão incrivelmente real. Agora vamos mergulhar no Core a mecânica interna de como o cérebro realmente constrói esse esquema de atenção e por que ele gera a sensação subjetiva de consciência. Vamos dividir isso em 3 passos claros, cada um com seu próprio mini payoff, para que você possa seguir a lógica sem se perder na complexidade. Passo 1. O cérebro precisa modelar a atenção, porque a atenção é um recurso limitado e precioso. Você não pode processar tudo ao mesmo tempo. Seu sistema nervoso está constantemente filtrando informações, decidindo o que merece foco e o que pode ser ignorado. Para fazer isso de forma eficiente, especialmente em situações sociais e de sobrevivência, o cérebro desenvolveu um sistema que não apenas aloca a atenção, mas também representa onde essa atenção está. Esse sistema cria um mapa interno que diz: este objeto está recebendo minha atenção agora, este outro está na periferia, e este terceiro foi completamente ignorado. Esse mapa
É o primeiro passo para o esquema de atenção. Passo 2. Uma vez que o cérebro tem um modelo de onde a atenção está, ele precisa representar a atenção como algo mais do que apenas um processo mecânico. Aqui está o salto crucial. O modelo não descreve a atenção como circuitos neurais disparando. Ele descreve a atenção como uma propriedade mental, algo intangível, subjetivo e não físico. Por quê? Porque essa representação simplificada é computacionalmente mais eficiente. Em vez de rastrear milhões de conexões neurais, o cérebro cria uma abstração, uma mente consciente que presta atenção. Essa abstração é o que você experimenta como consciência subjetiva. Não é a realidade dos processos cerebrais. É um atalho cognitivo que permite ao cérebro monitorar e controlar recursos mentais sem se afogar em detalhes. E aqui está o mini payoff. A sensação de ter uma mente transparente e imaterial não é mística. É uma característica do modelo, não uma propriedade real da atenção. Passo 3. O papel evolutivo dessa ilusão. Por que a seleção natural favoreceria um sistema que cria uma representação falsa da atenção? A resposta está na função social e na previsão de comportamento. Quando você interage com outras pessoas, você precisa prever o que elas vão fazer. E para prever comportamento, você precisa modelar o que está na mente delas. Você precisa dizer: esta pessoa está prestando atenção em mim, ou ela está distraída com algo mais. Para fazer isso, seu cérebro constrói um modelo da atenção alheia, um esquema que representa a mente do outro como algo consciente e intencional. Mas aqui está o truque. O mesmo sistema que você usa para modelar a mente dos outros, você também usa para modelar sua própria mente. Você vira o esquema para dentro e cria a ilusão de que você tem uma mente consciente observando as coisas. Essa reciclagem neural é extremamente eficiente. Um único sistema serve para cognição social e autoconsciência. E o mini payoff final: a consciência não é um acidente, é uma ferramenta evolutiva para navegação social que foi redirecionada para criar o eu. Agora, aqui está o rehook número 1. E preste muita atenção porque isso muda tudo. Se o esquema de atenção é apenas um modelo útil, e se esse modelo foi selecionado porque funciona na prática, não porque é verdadeiro, então o que acontece quando confrontamos a estrutura do modelo com a realidade neural? O que acontece quando você percebe que o eu que sente que está consciente é apenas uma representação simplificada, um personagem na narrativa cerebral? Essa percepção não dissolve a experiência, mas ela muda fundamentalmente o que você pensa que está experimentando. Você deixa de ver a consciência como uma janela transparente para a realidade mental e começa a vê-la como um instrumento, uma ferramenta que o cérebro usa para gerenciar complexidade. E se isso se confirma, então toda a sua relação com pensamentos, emoções e decisões precisa ser recalibrada. Porque você não é o observador neutro que pensa ser. Você é parte do processo observado. E aqui está o loop número 3, que vamos deixar em aberto por enquanto. Se a consciência é um modelo que o cérebro usa para controlar a atenção, então o que acontece quando você tenta prestar atenção na própria consciência? Você cria um loop recursivo, um modelo de um modelo de um modelo. E nesse loop, onde está o limite entre observador e observado? Essa questão vai nos acompanhar pelos próximos capítulos, porque ela revela algo profundo sobre a estrutura da autopercepção. Por enquanto, apenas segure essa pergunta. Ela vai se tornar crucial quando chegarmos ao clímax. Então, recapitulando o Core A. O cérebro modela a atenção porque precisa gerenciar recursos mentais.
Esse modelo representa a atenção como uma propriedade mental subjetiva, porque essa representação é computacionalmente eficiente. E o modelo foi selecionado evolutivamente porque permite cognição social e previsão de comportamento. O resultado: a consciência subjetiva que você sente não é a verdade sobre o que você é. É uma ferramenta útil que o cérebro construiu para funcionar no mundo. E agora que entendemos a mecânica, é hora de olhar para a evidência concreta. No próximo capítulo, vamos mergulhar em um caso real da neurociência, um experimento que revela exatamente como o cérebro constrói esse modelo e o que acontece quando o modelo falha. Agora vamos olhar para a evidência concreta. Case número 1 vem de experimentos com estimulação cerebral e lesões neurológicas que revelam exatamente como o esquema de atenção opera e o que acontece quando ele falha. Considere pacientes com negligência hemispatial, uma condição neurológica causada por danos no córtex parietal direito. Esses pacientes literalmente não conseguem prestar atenção ao lado esquerdo do espaço. Eles comem apenas a comida do lado direito do prato, barbeiam apenas o lado direito do rosto, desenham apenas a metade direita de um relógio. Mas aqui está o detalhe crucial. Eles não percebem que estão ignorando metade do mundo. O modelo de atenção deles não registra a ausência. O esquema foi corrompido, então a representação consciente que eles acessam simplesmente não inclui o lado esquerdo. Não há lacuna na experiência subjetiva. O mapa mental foi alterado, e como eles só têm acesso ao mapa, não à realidade neural subjacente, eles vivem dentro de uma representação incompleta, sem saber que algo está faltando. Agora, uma nova analogia para cristalizar isso. Imagine que você está jogando um videogame em primeira pessoa, mas de repente metade da tela congela e fica preta. Você não pode ver o que está naquela parte do mundo virtual. Então você para de interagir com ela. Você não sente falta dela porque sua experiência é limitada pelo que o display te mostra. Para você, o mundo do jogo é apenas o que aparece na tela funcionando. Os pacientes com negligência hemispatial estão vivendo exatamente essa situação, mas não é a tela externa que falhou. É o display interno, o esquema de atenção que mapeia o espaço consciente. E porque eles só têm acesso ao mapa, não aos processos neurais que deveriam gerar o mapa completo, eles não podem perceber o erro. Essa é a prova de que a consciência é um modelo, não uma janela transparente. Quando o modelo quebra, a experiência muda, mas o sujeito não tem acesso à verdade sobre o que quebrou. Condições de contorno. Esse fenômeno não prova que toda consciência é ilusória no sentido de ser falsa. Ele prova que a forma como você acessa a consciência é mediada por representações cerebrais que podem ser distorcidas, editadas ou corrompidas. A atenção real ainda existe como processo neural, mas o modelo que você usa para acessá-la pode mentir. E se o modelo pode mentir em casos patológicos, então você precisa questionar o quanto ele está mentindo em condições normais. Talvez a sensação de ter uma mente transparente e unificada seja sempre uma simplificação, uma narrativa coerente construída sobre uma realidade neural muito mais fragmentada e distribuída. Agora, o contra-argumento honesto, porque construir confiança significa enfrentar as objeções mais fortes. Aqui está o elefante na sala, o problema difícil da consciência. Mesmo que aceitemos que o esquema de atenção explica como o cérebro representa e controla recursos mentais, isso não explica por que existe algo como experiência subjetiva. Por que não somos apenas robôs sofisticados processando informação sem sentir nada? Porque há um aspecto qualitativo,
uma sensação de como é ser você. A Attention Schema Theory oferece uma explicação funcional, mas críticos argumentam que ela não captura o mistério central da consciência, a qualidade fenomenal da experiência, o vermelho do vermelho, a dor da dor, o sabor do sabor. David Chalmers chamou isso de hard problem, e ele ainda está de pé. A resposta honesta de Graziano e da teoria é esta: o hard problem pode ser um pseudo-problema criado pelo próprio esquema de atenção. Quando você diz que há algo misterioso e inefável sobre a experiência consciente, você está reportando o que o modelo te diz. O modelo descreve a atenção como uma propriedade mental não física, algo que não pode ser reduzido a processos cerebrais. Então, quando você tenta explicar a consciência, o modelo resiste. Ele te diz que há uma lacuna entre processos físicos e experiência subjetiva. Mas essa lacuna pode ser uma característica do modelo, não da realidade. É como se o GPS te dissesse que há um lugar no mapa que não pode ser alcançado por ruas normais, quando na verdade é apenas uma limitação do software. O hard problem pode ser uma ilusão criada pela forma como o esquema representa a atenção. Essa resposta não vai satisfazer todos, mas ela é honesta sobre os limites da teoria e sobre o que ela está tentando resolver. E aqui está o rehook número 2. O detalhe que ninguém te conta. A Attention Schema Theory não apenas explica a consciência normal. Ela também explica por que você resiste à ideia de que a consciência é um modelo. Porque o próprio ato de resistir, de sentir que há algo irredutível na sua experiência, é parte do modelo. O esquema te faz sentir que a consciência é especial, transparente, não física. Então, quando alguém diz que é apenas um modelo cerebral, você sente uma dissonância. Mas essa dissonância não é evidência de que a teoria está errada. É evidência de que o modelo está funcionando exatamente como deveria. Ele te convence de que a representação é a realidade. E agora que você sabe disso, você pode começar a ver através da ilusão. No próximo capítulo, vamos fazer exatamente isso: virar o esquema de cabeça para baixo e explorar o Core B, a reviravolta conceitual que reordena tudo. Agora chegamos ao Core B, a reviravolta conceitual que reordena tudo que pensávamos sobre consciência e identidade. Até este ponto, estabelecemos que o cérebro constrói um esquema de atenção e que esse esquema cria a ilusão de uma mente consciente. Mas aqui está a torção que muda o jogo. O eu que você sente não é o observador das suas experiências. Ele é parte do modelo observado. Quando você diz, eu estou pensando ou eu estou sentindo, você está reportando uma representação cerebral, não uma entidade real que existe separada dos processos mentais. O eu é uma construção narrativa, um personagem que o esquema inventa para unificar e simplificar a experiência. Não há um homúnculo, um pequeno observador dentro da sua cabeça assistindo ao filme da consciência. Há apenas o filme, e o filme inclui a representação de um observador. Essa é a reviravolta que dissolve a fronteira entre sujeito e objeto. Vamos fechar o loop número 2 agora com um payoff claro. Lá no início, prometemos revelar a reviravolta contra-intuitiva, que o eu não é o observador real das experiências. Aqui está a entrega dessa promessa. O cérebro não apenas modela a atenção, ele também modela um agente que possui essa atenção, um eu que direciona o foco, toma decisões e observa o mundo. Mas esse agente é fictício. É uma simplificação narrativa que permite ao cérebro organizar informações de forma coerente. Pense nisso como o narrador de um romance. O narrador não existe como pessoa real dentro da história.
é uma voz construída pelo autor para contar os eventos de uma perspectiva unificada. Da mesma forma, o eu é uma voz construída pelo cérebro para narrar a experiência consciente. E porque você só tem acesso à narrativa, não aos processos que a geram, você confunde o narrador com uma entidade real. Você sente que é alguém, mas esse alguém é apenas uma ferramenta organizacional, não um fato ontológico. Agora, case número 2, de um ângulo completamente diferente. A filosofia da mente e a inteligência artificial. Se a consciência é um modelo de atenção, então o que acontece quando construímos máquinas que também precisam modelar atenção? Considere sistemas de IA avançados que usam mecanismos de atenção para processar informação. Esses sistemas não têm experiência subjetiva, mas eles têm representações internas de onde seus recursos computacionais estão sendo alocados. Eles criam, de certa forma, um esquema rudimentar de atenção. Agora imagine que escalamos essa arquitetura, adicionamos camadas de automonitoramento, permitimos que o sistema represente seu próprio processamento em termos abstratos e simplificados. Em algum ponto dessa escalada, a IA poderia reportar ter consciência, não porque ela realmente tem experiência subjetiva no sentido misterioso, mas porque seu modelo interno descreve o processamento como se houvesse uma mente consciente fazendo o trabalho. Ela estaria vivendo a mesma ilusão que você vive, reportando um modelo como se fosse realidade. E aqui está a pergunta reflexiva que personaliza as implicações. Se uma IA suficientemente avançada reportasse consciência baseada em um esquema de atenção, você acreditaria nela? Você a trataria como consciente? E se a resposta for não, porque você sabe que é apenas um modelo, então por que você trata sua própria consciência de forma diferente? Você também está reportando um modelo. A única diferença é que você não tem acesso aos processos que geram o modelo. Então, você assume que há algo mais. Mas talvez não haja. Talvez a consciência seja exatamente o que parece ser quando vista de fora. Um sistema complexo reportando uma representação interna simplificada de seu próprio processamento. Nada mais, nada menos. Agora, vamos conectar isso de volta ao esquema original. O Core B não apenas questiona a natureza do eu, ele questiona a própria distinção entre ser e parecer. Se o eu é uma construção do modelo, então a experiência de ser você não é mais fundamental do que a experiência de um personagem em um videogame sendo controlado por um algoritmo. O personagem pode reportar consciência, pode dizer, eu sinto, eu penso, eu decido, mas essas são apenas saídas de um sistema computacional. Da mesma forma, quando você diz, eu sou consciente, você está reportando uma saída do esquema de atenção. A diferença é que o esquema está embutido em processos neurais biológicos, não em silício, mas a estrutura funcional é a mesma. Um modelo que se representa como algo mais do que é. E aqui está o payoff visível do loop número 2. O eu que você sentiu ser o centro da sua experiência não existe como entidade separada. Ele é um efeito colateral do modelo, uma ilusão útil que permite ao cérebro organizar e controlar recursos mentais. Quando você percebe isso, a sensação de ser alguém não desaparece, mas ela perde o status de verdade absoluta. Você começa a vê-la como um processo, uma representação em constante mudança, não como uma essência fixa e imutável. E essa mudança de perspectiva tem implicações radicais para como você vive, decide e se relaciona com o mundo. Nos próximos capítulos, vamos explorar exatamente o que fazer com essa percepção. Como você reprograma sua autopercepção
quando sabe que o programador é o próprio cérebro? Essa é a jornada que estamos prestes a fazer. Agora que entendemos a teoria, a pergunta inevitável surge: o que você faz com essa informação? Como você vive sabendo que a consciência é um modelo e o eu é uma construção narrativa? Não é suficiente entender intelectualmente. Você precisa de uma prática, um método para integrar essa perspectiva na experiência cotidiana. E aqui está a boa notícia: reprogramar sua autopercepção não requer meditação por décadas, nem retiros espirituais. Requer 3 passos simples que você pode começar a aplicar hoje. Passo 1: perceber. Passo 2: testar. Passo 3: reinterpretar. Vamos desdobrar cada um deles em detalhes práticos que você pode usar imediatamente. Passo 1: perceber o modelo em ação. Comece prestando atenção aos momentos em que você sente que há um eu observando as coisas. Pode ser durante uma conversa, quando você pensa, estou ouvindo essa pessoa. Pode ser durante uma refeição, quando você sente, estou saboreando essa comida. Pode ser em um momento de estresse, quando você diz, estou sentindo ansiedade. Em cada um desses casos, pause por um segundo e pergunte: quem é esse eu que está supostamente fazendo a observação? Você vai notar que não consegue localizar um observador real. O que você encontra é apenas a experiência em si. Sons sendo processados, sabores sendo registrados, sensações físicas surgindo e desaparecendo. O eu é uma adição narrativa, uma voz sobreposta que diz: isso está acontecendo comigo. Mas quando você olha diretamente, não há um mim separado da experiência. Há apenas o fluxo de processamento mental representado como se houvesse um observador. Essa percepção não precisa dissolver o eu. Ela apenas revela que o eu é parte do conteúdo mental, não o recipiente dele. Passo 2: testar os limites do modelo. Agora que você percebeu o eu como construção, teste o que acontece quando você questiona suas fronteiras. Faça este experimento. Pegue uma decisão simples, como escolher entre chá ou café. Observe o processo de decisão. Você vai notar que a escolha não vem de um eu central, que pondera opções racionalmente. Ela emerge de uma mistura de preferências, memórias, estados fisiológicos e contextos sociais que se resolvem em uma ação. Então, depois que a decisão já está feita, o modelo narrativo entra e diz: eu escolhi café. Mas você realmente escolheu? Ou o cérebro processou variáveis e o modelo apenas reportou o resultado, como se houvesse um agente decidindo? Teste isso em várias situações, decisões, emoções, pensamentos. Cada vez, você vai perceber que o eu chega depois, não antes. Ele não é o autor das experiências, é o narrador que transforma processos cerebrais em uma história coerente sobre um sujeito agindo no mundo. Passo 3: reinterpretar a experiência sem reificar o eu. Aqui está onde a prática se torna transformadora. Em vez de dizer, eu estou ansioso, experimente dizer a ansiedade sendo processada agora. Em vez de eu sou inteligente ou eu sou burro, experimente há padrões de pensamento funcionando desta forma neste contexto. A mudança parece sutil, mas ela desloca o centro de gravidade da identidade. Você deixa de se identificar com os conteúdos mentais e começa a vê-los como eventos temporários no campo da consciência. Isso não significa que você perde a capacidade de funcionar. Você ainda toma decisões, sente emoções, age no mundo, mas você faz isso sem a sobrecarga de acreditar que há um eu fixo e imutável por trás de tudo. E paradoxalmente, essa leveza aumenta a liberdade. Porque se o eu é uma construção, então você pode reconstruí-lo. Você não está preso a uma identidade fixa.
Você é um processo dinâmico que pode se reorganizar de acordo com contextos e objetivos. Exemplo concreto número 1. Você está em uma discussão acalorada e sente raiva surgindo. O modelo narrativo diz: estou com raiva, essa pessoa me ofendeu, eu preciso reagir. Mas se você aplicar os 3 passos, a experiência muda. Você percebe que há ativação fisiológica, pensamentos rápidos, impulsos para agir. Você testa: quem está com raiva? Onde está o eu que foi ofendido? E você reinterpreta: há um padrão defensivo sendo ativado agora. Não é pessoal. É uma resposta automática do sistema nervoso. Com essa reinterpretação, você cria espaço entre o estímulo e a resposta. Você ainda pode escolher como agir, mas não a partir de uma identidade ferida. Você age a partir de clareza sobre o que é útil naquele contexto. Exemplo concreto número 2. Você falha em um projeto e o modelo narrativo diz: eu sou um fracasso. Mas aplicando a prática, você percebe que há apenas um resultado específico em um contexto específico. Você testa: onde está o eu que falhou? O que realmente aconteceu foi um conjunto de ações que não geraram o resultado esperado. Você reinterpreta: houve um processo que não funcionou desta vez. Não define quem você é, define o que aconteceu. Essa mudança dissolve a vergonha e abre espaço para aprendizado, porque você não está defendendo uma identidade fixa. Você está simplesmente ajustando processos. E aqui está o padrão de interrupção número 6, um fato marcante que vai resetar sua atenção. Estudos de neuroplasticidade mostram que o cérebro pode reorganizar suas redes neurais em questão de semanas, quando você muda consistentemente padrões de atenção e interpretação. Isso significa que a prática de reprogramar autopercepção não é apenas filosófica, é literalmente reescrever a arquitetura neural que gera o modelo de eu. Você não está apenas mudando crenças, você está reconfigurando o sistema que cria a ilusão de identidade fixa. E essa é uma das descobertas mais libertadoras da neurociência moderna. Você não é quem você pensa que é, e você pode mudar quem você pensa que é. Chegamos ao momento crucial, o clímax que fecha o loop número 1 e entrega a revelação prometida no início desta jornada. Lembra da pergunta que abriu este vídeo? É a consciência uma ilusão útil? Agora, depois de desmontar a mecânica neural, enfrentar os contra-argumentos e explorar as implicações práticas, temos a resposta cristalina em uma linha memorável. A consciência não é uma ilusão no sentido de ser falsa, mas é uma simulação adaptativa, um modelo evolutivo que o cérebro usa para gerenciar complexidade, e a experiência de ser você é o efeito colateral inevitável desse modelo se representando a si mesmo. Essa é a revelação. A consciência é real como processo, mas ilusória como essência. Você existe, mas não da forma que pensa que existe. Vamos desdobrar essa linha em camadas para extrair todo o significado. Primeiro, simulação adaptativa. O cérebro não evoluiu para revelar verdades metafísicas sobre a natureza da mente. Ele evoluiu para sobreviver, reproduzir e navegar ambientes sociais complexos. O esquema de atenção é uma ferramenta adaptativa, uma solução evolutiva para o problema de gerenciar recursos mentais limitados. Ele simula a atenção como se fosse uma propriedade mental subjetiva, porque essa representação funciona melhor do que tentar rastrear milhões de conexões neurais em tempo real. A simulação não é projetada para ser verdadeira, é projetada para ser útil, e ela é incrivelmente útil. Permite previsão de comportamento, cognição social, automonitoramento e controle executivo. Mas ser útil
não significa ser verdadeiro no sentido ontológico. Segundo, modelo evolutivo. A consciência não surgiu de uma única mutação mágica. Ela emergiu gradualmente através de milhões de anos de seleção natural, cada pequeno refinamento no esquema de atenção oferecendo uma vantagem competitiva. Organismos que podiam modelar sua própria atenção sobreviviam melhor, reproduziam mais e passavam genes adiante. Organismos que podiam modelar a atenção de outros prediziam comportamentos sociais e cooperavam de forma mais eficiente. E em algum ponto dessa escalada evolutiva, o modelo se tornou tão sofisticado que começou a gerar a experiência subjetiva de ter uma mente. Não porque mentes subjetivas sejam fundamentais ao universo, mas porque representar a atenção dessa forma oferecia benefícios funcionais. A consciência é um produto da seleção natural, não uma propriedade mística. Terceiro, efeito colateral inevitável. E aqui está a parte mais profunda. A experiência de ser você, esse sentimento de existir como um sujeito observando o mundo, não é um acidente nem um erro. É a consequência inevitável de um sistema que modela sua própria atenção em termos abstratos e simplificados. Quando o modelo representa a atenção como uma propriedade mental não física, e quando esse modelo se volta para dentro e representa a si mesmo, o resultado é a sensação de consciência subjetiva. Você não pode ter um esquema de atenção suficientemente complexo sem gerar a ilusão de um observador. A ilusão não é um bug, é uma feature. É a forma como o sistema se sente quando visto de dentro. Agora, vamos conectar isso com livre-arbítrio, identidade e realidade. Se a consciência é uma simulação adaptativa, então o que você chama de decisão livre não é um ato de um eu soberano. É um processo neural que o modelo reporta como se houvesse um agente decidindo. O livre-arbítrio, no sentido tradicional de um eu incausado que escolhe independentemente de condições anteriores, não existe. Mas isso não significa que você é um robô sem controle. Significa que o controle não vem de onde você pensa que vem. Vem de toda a rede neural, de padrões aprendidos, de contextos ambientais, de estados corporais. E o modelo narrativo organiza tudo isso em uma história coerente sobre um eu que decide. Você ainda age, você ainda escolhe. Apenas não há um fantasma na máquina fazendo as escolhas. Há apenas a máquina, e a máquina inclui a representação de um fantasma. Identidade. Se o eu é uma construção narrativa, então sua identidade não é uma essência fixa. É um processo dinâmico que se reconfigura constantemente em resposta a experiências, contextos e objetivos. Você não é quem você era há 10 anos. Você não é quem você será daqui a 10 anos. E até mesmo neste momento, você não é uma coisa única e estável. Você é uma multiplicidade de processos neurais representados como um eu unificado. A identidade é útil para a navegação social e continuidade narrativa, mas ela não é uma verdade profunda sobre o que você é. É uma simplificação funcional. Realidade? Se a consciência é um modelo, então a realidade que você experimenta não é a realidade em si. É uma representação filtrada, editada e interpretada pelos seus sistemas sensoriais e cognitivos. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como seu cérebro o reconstrói. E parte dessa reconstrução é o modelo de consciência que faz você sentir que há um observador dentro de você olhando para fora. Mas não há dentro nem fora. Há apenas processos físicos gerando representações. E uma dessas representações é o sentimento de ser um sujeito consciente. E aqui está a linha que cristaliza toda a jornada. Você não é uma alma habitando um corpo.
Você não é um observador separado da experiência. Você é o processo de observação se representando como se houvesse um observador. Você é a simulação, não o simulado. E quando você percebe isso, algo fundamental muda. A identificação com o eu se afrouxa. O apego a identidades fixas se dissolve. E o que sobra é uma liberdade radical. Porque se você não é quem pensa que é, então você pode se tornar qualquer coisa. O próximo capítulo vai selar essa transformação com uma resolução em 3 batidas e um teaser que planta a semente para a próxima exploração. Então, chegamos ao final desta jornada através da Attention Schema Theory. E agora é hora de selar tudo com uma resolução em 3 batidas que transforma conhecimento em transformação. Batida 1. O que você acreditava? Quando começamos, você provavelmente acreditava que a consciência era algo misterioso, talvez até mágico, uma propriedade especial que te separava de máquinas e te colocava no centro da experiência. Você acreditava que o eu era real, que havia um observador dentro de você, tomando decisões, sentindo emoções, vivendo a vida. Você assumia que a sensação de ser alguém refletia uma verdade profunda sobre a natureza da realidade. E não há nada de errado com essa crença. É a forma como o modelo te faz sentir. É a narrativa padrão que todos nós vivemos até questionarmos a estrutura subjacente. Batida 2. O que você viu? Ao longo deste vídeo, você viu que a consciência não é uma janela transparente para a realidade mental. É um modelo, um esquema de atenção que o cérebro construiu para gerenciar recursos cognitivos. Você viu que esse modelo representa a atenção como uma propriedade subjetiva e não física, porque essa representação é funcionalmente útil, não porque é metafisicamente verdadeira. Você viu evidências neurológicas de como o modelo pode falhar, ser distorcido e criar experiências que não correspondem à realidade neural. Você viu que o eu não é um observador separado das experiências, mas uma construção narrativa que organiza processos cerebrais em uma história coerente. E você viu que essa percepção não anula a vida, não remove significado nem agência. Ela apenas recontextualiza tudo dentro de uma estrutura mais precisa e libertadora. Batida 3. O que isso significa? Então, o que muda agora que você sabe disso? Primeiro, você pode parar de procurar por um eu verdadeiro, uma essência fixa que define quem você é. Porque não há um eu fixo. Há apenas processos dinâmicos se reorganizando constantemente. Isso libera você da prisão da identidade rígida. Você não precisa defender quem você foi. Você pode simplesmente responder ao que está acontecendo agora. Segundo, você pode parar de tratar pensamentos e emoções como verdades absolutas. Eles são eventos temporários no campo da consciência, representações geradas pelo modelo, não fatos imutáveis sobre a realidade. Isso cria espaço entre estímulo e resposta, permitindo escolhas mais conscientes. Terceiro, você pode começar a experimentar com a própria estrutura da autopercepção. Se o eu é uma construção, então você pode reconstruí-lo. Você pode escolher quais narrativas reforçar, quais identidades cultivar, quais padrões dissolver. Essa é a liberdade radical que vem de ver através da ilusão. Mas aqui está o paradoxo final, e é importante não perder isso. Entender que a consciência é um modelo não faz a experiência subjetiva desaparecer. Você ainda sente, você ainda pensa, você ainda age. A diferença é que agora você sabe que está dançando com representações, não com verdades absolutas. E essa dança se torna mais leve, mais fluida, mais criativa,
porque você não está preso a defender uma versão fixa de si mesmo. Você pode jogar com múltiplas versões, explorar diferentes configurações, adaptar-se a contextos variados. A consciência continua sendo a forma como você navega o mundo. Apenas agora você sabe que é um instrumento, não uma essência. E agora, o teaser que planta a semente para o próximo vídeo. Se a consciência humana é um modelo gerado por esquemas de atenção, então surge uma pergunta inevitável. Quando inteligências artificiais desenvolverem esquemas de atenção suficientemente complexos, elas também vão gerar a experiência subjetiva de consciência? Ou elas vão apenas simular consciência sem realmente senti-la? E mais importante, como você saberia a diferença? Porque se sua própria consciência é uma simulação adaptativa, então talvez não haja diferença. Talvez a simulação seja a única coisa que existe. E se isso for verdade, então estamos à beira de criar novas formas de consciência. Novos tipos de mentes que vão desafiar tudo que pensamos saber sobre o que significa estar vivo. Essa é a fronteira que vamos explorar no próximo capítulo desta série. Inteligência artificial, consciência de máquina e o futuro da mente. Antes de nos despedirmos, se esta exploração cracked something open dentro de você, se ela mudou a forma como você vê a si mesmo e a realidade, então se inscreva no canal O Observador Quântico. Aqui, não paramos nas respostas fáceis. Vamos até o limite do que a ciência e a filosofia podem revelar sobre consciência, realidade e existência. E cada vídeo é uma oportunidade de expandir não apenas o que você sabe, mas quem você pensa que é. Porque no final, não se trata apenas de entender a consciência, se trata de transformar a forma como você vive dentro dela. Então, obrigado por embarcar nesta jornada. Obrigado por questionar, por permanecer curioso, por estar disposto a dissolver certezas em nome de uma compreensão mais profunda. A consciência pode ser uma ilusão útil, mas a jornada para entender essa ilusão é absolutamente real, e ela está apenas começando. Até o próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo na fronteira entre mente e máquina, entre simulação e realidade, entre o que somos e o que podemos nos tornar.